Bom dia, povo bendito do Senhor. Como é que vocês estão aí? Beleza pura? Vamos lá, mais um vídeo aqui para o nosso canal aí. Vamos falar um pouquinho acerca da palavra de Deus. Te convido aí a ganhar, não vou dizer perder seu tempo, né? Mas ganhar um pouquinho do seu tempo. Porque quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, sempre nos é acrescido algo. Vamos lá, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos aleatórios e no final a gente vai tentar amarrar todos eles. E quero começar aí a falar sobre um assunto interessante, que é sobre aceitação, sobre o preço que está sendo pago. Tem um pessoal que fazendo barulho aqui, vamos tentar ver se a gente consegue continuar. Pelo preço que está sendo pago aí pela aceitação do mundo de uma forma geral, beleza? Isso é um assunto que tem me preocupado, porque volto a falar aqui sobre relatividade, sobre relativização de coisas do mundo dentro da igreja. São pilares que têm sido abalados, se pudermos dizer assim, coisas que realmente têm prejudicado o povo de Deus no geral e muitas vezes não estão nem percebendo, né? Como diz um ex-juiz, né? Uma sanha progressista de modernidade. Você vê até nas reuniões, em cultos, né? O templo está diferente. Me perdoe aí se eu ofendo alguém, mas não, a intenção não é essa. Mas tem alguns lugares que você nem parece que está na igreja, né? Há muito pirotecnia, show de luzes. E isso é uma coisa que eu acho que tem atrapalhado um pouco aí. Tem trazido um pouco de confusão. Bem, na verdade, as pessoas que estão ali, e assim deve ser, creio eu que deve estar por causa de Jesus. Mas essas estratégias aí, eu quero pensar que seja assim, né, de modernismo. Praticamente 90% das igrejas têm acompanhado essa mudança, e isso tem me preocupado um pouco. E trazendo para o particular, eu vejo aí pessoas que fazem de tudo pela essa aceitação, né? Como disse aqui, as igrejas estão se modernizando porque entendem que precisam se modernizar, precisam ser aceitas, porque se não acompanhar esse ritmo, podem ser esvaziadas e isso pode causar alguma preocupação. E no particular, eu vejo pessoas para ser aceitas, isso, elas acabam cedendo princípios e valores. Isso acontece cotidianamente, no seu trabalho, no ambiente de estudo, dentro da igreja, ou melhor, no círculo das igrejas, dentro da sua casa, no relacionamento com a sua vizinhança, porque há uma necessidade de ser aceito. Hoje, principalmente os jovens, você vê aí na internet, para ser aceito, alguns jovens fazem loucuras aí nesses desafios desses grupos aí de redes ocultas, né?
Então, algumas redes ocultas, alguns sites proibidos, né? A Deep Web e outras coisas aí, onde você encontra grupos ali que as pessoas se mutilam, arriscam e muitas vezes perdem sua vida em desafios que são colocados para você poder ser aceito. É tipo um trote, alguma coisa desse tipo. Porque precisa ser aceito. Porque você quer entrar para aquele grupo que acha legal, né? É o grupo top do colégio. Não sei, no seu trabalho, você é cristão, seu posicionamento. Aí passa um pouco por caráter também, né? De repente você está num ambiente onde todo mundo participa de uma certa tipo de corrupção e você acaba cedendo e você não quer ficar de fora, porque é assim, sempre foi assim. Então essas coisas têm me preocupado. Mas Isaías 31, a partir do capítulo 1, diz assim: ai daqueles que colocam sua confiança nos carros e nos cavaleiros. Ai daqueles que buscam segurança e confiam nessa força do Egito. Bem-aventurado aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Em outra, eu não lembro agora onde está, mas diz ao Salmo, se não me engano, nos confio em cavalos, em carros, mas todavia eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. A nossa confiança deve estar no Senhor. Mesmo que isso possa nos custar alguma coisa. Você quer crescer, você quer prosperar, você quer alcançar, mas você tem que colocar primeiramente sua confiança no Senhor. E não deve ceder, porque se eu não fizer assim eu não vou conseguir. Você que é um comerciante, você que é um profissional liberal, você não vendeu uma notinha, se eu não superfaturar, não fizer aquele negócio lá com a prefeitura, eu não vou chegar. Porque todo mundo faz, é sempre assim. Tá vendo como é que é sutil? O adversário das nossas almas, ele vem minando a nossa força, o nosso poder. Isso sem contar nos governos, na política. São grupos aí, né, que tem colocado muita coisa complicada de se aceitar enquanto cristão. Coisas que são absurdas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu já falei aqui outras vezes de coisas que são incompatíveis e é necessário que se tenha um posicionamento. Isso eu sempre cobro das igrejas e dos pastores. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro, essa estratégia maligna, né? E dizer que o povo de Deus não tem que se meter com política. Não. Política é a arte de trazer, né, opiniões contrárias e que, através do debate, ela venha prevalecer o que a maioria decidia. E à medida que nós somos prejudicados também, porque, já falei, tem coisas que cabem só a Deus, mas tem coisas que cabem a nós. A decisão, o posicionamento é nosso. E depois não podemos culpar Deus por conta da nossa omissão ou da nossa escolha errada. Beleza? Dito isso, né, vamos lá dar um pulinho para o livro de Ruth, capítulo 1. É uma história que tem algo interessante para nos ensinar. Ruth, capítulo 1, fala
de uma família israelita, de Elimeleque, que teve que se deslocar do seu local de origem, Judá, e foi para Moabe, por conta de uma grande seca que se abateu nos territórios dos israelitas. Então, Elimeleque, com sua mulher Noemi, seus 2 filhos, né, Malom e Equilon, um nome parecido assim, foram para Moabe. E lá eles fixaram residência. Passado algum tempo, morreu Elimeleque. Ficou Noemi e seus 2 filhos. Os seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas, uma de nome Ruth e outra de nome Orfa, e ficaram ali cerca de 10 anos. Porém, os 2 filhos de Noemi morreram também, ficando Noemi com suas 2 noras. Então, Noemi ficou sabendo que as coisas melhoraram para o lado de Israel, né? Houve chuva, começou novamente as plantações de milho e outros alimentos começaram a vingar. Então ela decidiu voltar para a terra dela. A princípio, suas noras a seguiam, porém, Noemi recomendou que elas ficassem em Moabe e voltassem para suas famílias, para suas mães, porque ela já estava de idade, não podia gerar mais filhos, e a lei israelita só permitiria que ela se casasse de novo como se fosse o irmão daquele que morreu. É algo mais ou menos assim. Orfa e Ruth choraram muito, e Orfa se despediu e voltou para sua família. Porém, Ruth não quis de jeito nenhum e disse: ó, seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. E seguiu Noemi em direção a Israel. Chegando em Judá, ali se estabeleceram, e a Bíblia diz que Ruth ajudou a sustentar Noemi, catando espigas, né, do que sobrava da plantação daqueles que tinham dinheiro. Daí vem o capítulo 2, é uma nova história, ou continuação dessa história. Nós vamos ver aí o que aconteceu com Ruth. Deus abençoou novamente Noemi através de Ruth. E o que eu quero dizer aqui, você que fica aí se apegando a amizades falsas, a relacionamentos nocivos, com medo de ficar sozinho, com medo de não ser aceito, com medo de não estar pertencendo a um grupinho, com medo de não ter um sucesso na vida. Não sei, essa necessidade de se apoiar nessas coisas. Confie em Deus. Porque muitas vezes acontecem algumas coisas e tem pessoas que precisam ir embora. Tem coisas que você precisa abrir mão. Porque no lugar dessas coisas, Deus vai colocar outras coisas. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. Ruth foi embora. Ou melhor, Orfa foi embora. Mas Noemi ficou. Porque era amizade, ela não pensou nela. Ela pensou: não vou deixar minha sogra só. E ali nasce uma amizade perfeita. Ali nasce uma amizade sincera. E através dessa amizade, ela conseguiu novamente se reerguer. Porque era muito difícil para uma pessoa, para uma mulher sem marido, né, sobreviver na sociedade daquele tempo. Era muito difícil. Então, uma pessoa que viu a mão de Deus e em direção a ela, viu o trabalho de Deus.
Então a gente precisa entender que as pessoas, né, as pessoas que Deus às vezes afasta de nós, não são para nos prejudicar, às vezes elas são para nos fortalecer, para nos restituir. Então não precisa você ficar aí se humilhando, passando por situações difíceis, por conta de um relacionamento, ou por conta de ter pertencência a um grupinho que na verdade não gosta de você, te tratam mal, te menosprezam, não te respeitam. Então é necessário que temos esse entendimento, porque você não precisa se expor e se colocar nessa situação por conta de pessoas ou por conta do medo, porque Deus vai colocar pessoas sinceras na sua vida, pessoas que vão te ajudar. Muitas vezes a gente pensa que a gente quer fazer todas as coisas, mas a Bíblia diz, 1 João 4 diz que Deus nos amou primeiro, ou seja, nunca foi de você para Ele, é sempre dele para você. Eu vejo pessoas falarem, não vou buscar ao Senhor até que Ele venha. Ei, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho pela graça, estritamente pela graça. Nós não somos merecedores. Não há nada que nós possamos fazer que vá atrair a atenção dele. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Não que você não deve, é por entender esse amor que você vai buscar, você vai adorar, vai querer obedecer, vai querer estar. Mas não é isso que vai te fazer atrair ele, porque ele é atraído por você pelo amor dele, não pelo que você é. Ele, Jesus, ele nos ama. A Bíblia diz que o pecado, ele fede. O pecado é algo que nos deixa, na palavra mais comum, imundos. Mas mesmo assim, Jesus vem e nos abraça. Ele nos ama. E você fica pensando, não, eu tenho que estar com as minhas vestes limpas, porque senão o Senhor não vai vir e não vai me amar e não vai fazer por mim. Eu preciso... Querido, é tudo a mesma linha de raciocínio. Deus é o centro de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Se Ele nos ama, é porque Ele é amor, na essência, na pureza. Algo que às vezes eu até confesso, eu não consigo entender o tamanho desse amor. Eu não sei nem se essa palavra amor, ela consegue captar o que é um Deus que criou todas as coisas, se importar por uma pessoa tão pecadora, por uma forma de vida tão frágil, pelas pessoas que têm, né, uma arrogância, que nós somos pura arrogância, nós temos pecado em nossa essência, por isso Jesus veio, ok? Você não vai conseguir se salvar, esquece. Não há religião, não há outra forma. Nunca houve. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho. E não é por ter muito fazer, é porque Ele ama. E porque Ele nos ama, esse amor, Ele vem até nós e nos ensina a amar a Ele e ao próximo. Lembra dos mandamentos? Amar-se a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não entender esse amor, você não consegue amar. E se você não consegue amar, você não consegue se amar. Então você começa a se colocar em situações, que eu falei aqui, que vão te prejudicando nessa busca. E isso
dessa aceitação, dessa colocação, né? Dessa busca de estar inserido numa classe social ou num grupo de amigos, de ser aceito, né? Tem pessoas, né, eu vejo que, né, aquele engraçado da turma, que fica fazendo os outros rir, fica fazendo papel ridículo, só para chamar atenção, porque se ele não for o engraçado da turma, ele não tem mais nada a oferecer, e ele quer estar ali, mesmo que ele seja o ridículo, mesmo que ele, né, as pessoas se aproximem dele só por conta disso. Tem muitas coisas que nós podemos dizer sobre esse assunto, nesse aspecto, mas eu acho que essa palavra que nós estamos falando agora, eu acho que o Espírito Santo já está nos levando e levando cada um para onde precisa estar, porque são pessoas com necessidades diferentes, mas todos nós temos que entender que nós temos necessidade de Cristo, de Jesus, de buscar Ele, entender que não é fácil entender esse amor e praticar esse amor. Amar tua família, teus filhos, teu próximo, teu amigo, tua amiga, teu pastor. É fácil. Demonstrar esse amor já é um pouquinho mais difícil. Mas amar aquele que a Bíblia chama de próximo, que é aquele que você não conhece, muitas vezes também é seu inimigo. Muitas vezes é aquele que professa uma religião que é ambígua, não vou nem dizer diferente, é totalmente diferente da sua, que a Bíblia condena e por ser prática de abominação, tipo idolatria, tipo culto a demônios. Você tem que amar essa pessoa como a ti mesmo. Eu vi um vídeo de um cara falando uma experiência que ele teve com o Espírito Santo, com Jesus, né? Ele pediu a Deus para ensinar ele a amar. E aí, no instante, ele veio em direção a ele, a um mendigo. E o Espírito Santo disse para ele, ó, dá um abraço daquele mendigo lá. E ele, quando foi abraçar, o cheiro era tão ruim que ele não conseguiu abraçar. Ele até tentou, ele até tinha boa vontade, mas o cheiro era insuportável. E ele não conseguiu, e a pessoa seguiu. E depois ele entendeu que aquilo era Deus falando com ele, ele chorou muito, se arrependeu, e Deus falou com ele novamente. Você está vendo? É dessa forma o meu amor por vocês. Vocês vêm para mim dessa forma, fedendo. E eu vou em direção a vocês e abraço e amo. É desse jeito. É desse jeito. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Eu me lembro da minha conversão. Eu tinha a versão, já falei isso aqui. A versão é a igreja. Para mim todos os pastores eram ladrão. E ele que não passava de uma balela, era tudo mentira, era tudo uma história. Um conto de fadas. Que na prática não se resumia a nada. Tinha muitos amigos meus que tentaram, né? Fizeram de tudo para me atrair para a igreja. Porque viu a necessidade, né? Urgente de Deus começar a fazer parte da minha vida. Não que ele já não fizesse, mas uma forma efetiva que eu reconhecesse e começasse a permitir a mudança necessária. Então eu não queria entrar. Eu ia na porta da igreja buscar minha esposa e ficava do outro lado da rua, que eu não queria nem ficar na mesma calçada. Aqueles crentes chatos iam falar comigo. Não foi ninguém que foi lá me buscar, não. Sabe quem me levou para os braços do Senhor? Ele mesmo. Foi lá e me tirou. Com a sua mão forte, com o seu grande amor, me arrancou da onde eu estava, né? E me transportou. Um dia, todos nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Me trouxe para esse reino de vida, de verdade, de liberdade.
E aí eu entendi que foi sempre ele. Comecei a fazer uma anamnese, uma retrospectiva da minha vida. Falei, meu Deus, quantos livramentos, quantas vezes, e era sempre ele que estava lá. Eu comecei a me lembrar das coisas desde que eu era adolescente. E era ele que estava lá e eu não tinha percebido. E ele sempre me amou. E eu fiquei pensando, o que eu fiz para merecer esse amor? Nada. Simplesmente ele me amou. Dessa forma que ele te ama. Então você que me ouve, que está se sentindo sozinho, sozinha, ele te ama. Do jeito que você está agora, ele te ama. Ele quer promover uma mudança em você. Não estou falando de religião, não estou falando de templo, não estou falando de proposta, estou falando de amor. Ele te ama de qualquer maneira. Por isso ele quer uma oportunidade de te levar em direção a esse amor. Fazer você se amar, fazer você se libertar, fazer você se parecer cada vez mais com ele. Andar em verdade, em vida. Ele sabe do que passa na tua mente, nos teus porões secretos. Ele sabe o que você tem feito, ele sabe o que você é atraído. Ele sabe o que teus ouvidos gostam de ouvir para justificar o teu estado. Mas a Bíblia diz, o caminho, a verdade, a vida. Não é o outro. Tem que se voltar para ele, deixar esse amor entrar em você e começar a transformar. Porque é isso que acontece. Se criar uma casca e dizer, eu amo a ele, eu sei que ele me ama, ele lá e você cá, efeito prático nenhum. Ele quer intimidade. Ele quer estar contigo todo o tempo da tua vida, todo momento, cada segundo. E mesmo quando as coisas parecerem difíceis, como foi para Ruth, que teve muitas perdas, como diz o profeta, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Em outra ocasião, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem apenas amanhã. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. E aí por aí vai. Porque no fim você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Estou falando de instituição, não estou falando de estar participante, estou falando de se colocar como servo em obediência, ouvir a voz dele, entender a sua dependência e parar de querer fazer com as tuas próprias mãos. Dá essa oportunidade para Jesus. Quem sabe hoje, só você chegar aí, dobra o seu joelho, fala com ele, Jesus é real. E é assim que ele quer se relacionar, em espírito e em verdade, em sinceridade. Ele quer entrar no seu coração agora, nessa manhã, e começar a promover essa mudança. Você vai sentir um refrigério, você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu. E todas as coisas que vão acontecer naturalmente vão servir de testemunho. E você vai entender, poxa, como ele esteve tão perto e eu estava tão longe. Estou falando de buscar prosperidade, de buscar, isso, aquilo. Estou falando de Jesus. A tua necessidade, isso aí fica em segundo plano, porque naturalmente as coisas vão acontecer. Se não acontecer de imediato, vão acontecer. É impossível aqueles que se aproximam de Jesus não receber de Jesus, porque ele é galardoador daquele que o busca, daquele que o ama. É natural. É natural. Como é natural, você que busca colocar a sua salvação no seu braço, como disse lá, Isaías 31, confia em carros e cavalos. Você não vai ver para sempre não, querido. Uma hora nós vamos ser chamados
na plataforma espiritual. Isso tudo vai ficar aqui. Reinos, cavalos, cavaleiros, apartamentos, casa de praia, carro novo. Vai ser só uma lembrança. A partir daí, vem a eternidade. Eu te garanto, Cristo tem uma proposta. Ele diz, ó, vou lhe fazer morada. Ele vai vir buscar a tua igreja. Todos verão. Todos verão. Serão ressuscitados os mortos de todas as épocas. E também os vivos o verão. Pense nisso. Pense nisso. Não é porque você é jovem, tu acha que está longe. Quem é que pode acrescentar um dia sequer na sua vida? Quem sabe o dia de amanhã? A Bíblia diz, fala que nós somos como um sopro. É só você ligar a televisão de manhã, tu vai ver. Todo dia tem uma morte. Por coisas banais, um acidente, um problema de saúde que não sabia. Seja o que for. Mas Jesus tem vida, vida com abundância. Vida que traz prazer na vida e também na morte. Como Paulo diz, né? Isso. Para mim, morrer é lucro, porque viver é Cristo. Fica com essa palavra. Bom dia mais uma vez. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Vamos lá, pra cima. A semana tá na metade. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Vamos pra cima. Deus abençoe. Fui.